Boa tarde a todos, a todas. Então, nós vamos começar aqui a defesa do acadêmico Helmut Dias Becker. A portaria que designou a defesa é a número 21, da pós-automação de 2026, datada de 30 de junho de 2026. Ela designou os professores Carlos Montes e eu, a Patrícia Delameia Plentes, do INE, da UFSC. Agradeço muito a sua participação, Patrícia, a sua disponibilidade, e o professor Érico Menezes Leão, que é do DCC-MAP da UFPI, que também agradeço imensamente pela disponibilidade e participação aqui da banca do Helmut. Então, sob a minha presidência, o Helmut vai apresentar o trabalho dele. Eu vou deixar que o próprio Helmut leia o título do trabalho. Helmut, você vai ter até 50 minutos, limite, né, para apresentar teu trabalho, seguido da arguição da banca. Então, Helmut, pode começar. Vou dar início à apresentação aqui. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Helmut, como o professor Montes disse, e o título do meu trabalho é Proposta de Calibração para Simuladores de Redes LoRaWAN em Ambientes Marítimos com Nodos Móveis. Eu vou dar início aqui à minha apresentação fazendo uma contextualização do tema a ser abordado nesse trabalho. A chamada Internet das Coisas, ou IoT, impulsionou a necessidade por tecnologias de comunicação capazes de conectar sensores e dispositivos à internet, atendendo a requisitos como baixo consumo energético e longo alcance. Nesse contexto, destacam-se as redes de longa distância e baixa potência, também chamadas de LPWAN, ou do inglês Low Power Wide Area Networks. Com a adoção do uso das redes LPWAN, os simuladores de redes passaram a ser ferramentas importantes para o planejamento e avaliação de sistemas de comunicação sem fio. Utilizando esses modelos matemáticos padronizados, os simuladores eles permitem avaliar sistemas de comunicação com baixo custo e flexibilidade. Então, porém, uma vez que esses modelos eles são desenvolvidos com parâmetros padronizados, configurados para uso em ambiente específico de aplicação, quando eles são utilizados em um ambiente distinto, eles podem resultar em simulações imprecisas ou pessimistas, apresentando resultados distantes da realidade experimental. Então, como exemplo, nós podemos citar que um modelo criado com base em dados de ambientes urbanos, ele pode não ter um resultado satisfatório quando utilizado para simular um ambiente marítimo costeiro, porque esses ambientes eles possuem características distintas um do outro. Então, terminada essa parte de contextualização, eu vou passar aqui para o objetivo do estudo, e o objetivo do presente trabalho ele é mostrar, através do uso de uma rede LoRaWAN em ambiente marítimo costeiro, que os parâmetros padrão dos modelos não têm capacidade de representação correta quando utilizados em ambientes distintos daqueles para os quais foram projetados, mas que através da coleta de dados reais de campo e posterior calibração, é possível adequar tais modelos para uso em ambientes diversos. E para atingir tal objetivo, foi realizado um estudo de campo a fim de coletar dados reais de transmissão, os quais foram utilizados para configurar simulações de rede que permitiram a calibração dos modelos e sua posterior análise de resultados. Então, como citado anteriormente, para se atingir esse objetivo do trabalho, foi necessário realizar um estudo de campo a fim de se coletar dados, e para tal finalidade foi definido que esse estudo ele ocorreria em um ambiente marítimo costeiro. E, por ser um ambiente parcialmente protegido, com menor presença de obstáculos e maior chance de linha divisada, ele permitiu observar com mais clareza o comportamento do canal de propagação e a mobilidade do nodo. Isso facilitou a comparação entre os dados coletados em campo e os dados simulados, tornando assim possível avaliar e calibrar os modelos utilizados nas simulações. E, além do interesse técnico, existe também uma motivação prática por trás desse estudo, pois redes LoRaWAN elas podem ser úteis em diversas atividades marítimas costeiras, como, por exemplo, rastreamento de embarcações, monitoramento ambiental e até mesmo apoio à navegação. Dessa forma, verifica-se que a calibração dos modelos utilizados em simulações ela se torna essencial para auxiliar no planejamento da implantação de redes, fornecendo assim resultados mais representativos da realidade. Feita a introdução e a contextualização do trabalho, eu vou iniciar aqui agora uma breve explanação sobre a fundamentação teórica, e eu irei tratar aqui a princípio de LPWAN, LoRaWAN e tecnologia WAN, que são as tecnologias que vão ser utilizadas neste trabalho. Posteriormente, ainda nessa parte sobre fundamentação teórica, eu vou falar sobre tópicos relacionados a simulações de rede. Então, começando pela definição de redes LPWAN, o termo LPWAN se refere a um conjunto de redes sem fio
projetadas para permitir a comunicação em longa distância com baixo consumo de energia e baixo custo. Essas redes elas visam atender aplicações de IoT, nas quais os dispositivos normalmente eles enviam pequenos volumes de dados de forma esporádica. A tecnologia LoRa, por sua vez, é uma tecnologia de comunicação sem fio, de longo alcance, baixo consumo de energia e baixa taxa de bits. Ela é promovida como uma solução de infraestrutura para IoT e ela é baseada na modulação Chip Spectrum, ou CSS, que proporciona elevada robustez ao ruído e à interferência durante a comunicação sem fio. A tecnologia LoRa ela é utilizada por diversos protocolos de rede, como camada física, e ela é responsável pela comunicação por radiofrequência e pela modulação dos canais transmitidos. Então, dentre esses protocolos que utilizam a tecnologia LoRa, nós podemos citar o LoRaWAN, que vai ser a tecnologia de rede utilizada neste trabalho. Então, o LoRaWAN ele é um protocolo de rede construído sobre a camada física LoRa, né, definindo aspectos relacionados à camada MAC, a classe dos dispositivos, a segurança, a comunicação bidirecional entre nodos e gateways e também pelo servidor de rede. A arquitetura do LoRaWAN ela é formada pelos dispositivos finais, que são geralmente sensores responsáveis por coletar dados, pelos gateways, que, como o nome diz, fazem a ponte entre a comunicação LoRa, né, radiofrequência LoRa e a rede Ethernet, o servidor de rede, que é responsável por gerenciar a rede em si, e, por fim, pelos servidores de aplicação, que é onde os dados são coletados e tratados. Citando aqui alguns parâmetros da rede LoRaWAN, nós temos a frequência de operação, né, que ela diz respeito à faixa de frequência em que as redes LoRaWAN trafegam, e no Brasil a Anatel adotou o padrão australiano AU915 para as redes LoRaWAN, e ela utiliza a faixa de frequência não licenciada que vai de 915 MHz a 928 MHz. Temos também a largura de banda, que se refere à porção do espectro de rádio utilizada para transmitir dados em uma transmissão sem fio, e em rede LoRaWAN ela pode variar de 125 kHz a 500 kHz. Temos também o spread infector, que é um parâmetro ajustado em rede LoRaWAN que varia de 7 a 12, e que representa a quantidade de bits de dados a serem codificados por símbolo. O seu ajuste está diretamente ligado à taxa de dados, à cobertura do enlace e o consumo de energia. Pode-se dizer que quanto mais baixo o valor definido para o spread infector, menor é o alcance da transmissão, porém, uma maior quantidade de dados ela pode ser transmitida, porém com a transmissão mais veloz e com menos consumo de energia, enquanto o oposto também é verdadeiro. Quanto maior o valor do spread infector, maior é o alcance da transmissão, porém com a capacidade menor de transmissão de dados e com um maior consumo energético e uma velocidade mais lenta. Temos ainda o channel hopping, que em redes LoRaWAN consiste na alternância pseudo-aleatória dos canais de frequência utilizados a cada transmissão realizada pelos nodos, e o uso dessa técnica é devida às restrições impostas pelo uso de bandas de frequência não licenciadas, como as usadas pela rede LoRaWAN, que impõe um limite de duty cycle, que restringe o tempo de ocupação que cada canal de transmissão pode ter. Temos ainda o RSSI, que é uma sigla para Received Signal Strength Indicator, e ele é uma medida que indica quão forte o sinal chegou ao receptor. O RSSI ele é medido em decibéis por miliwatt, ou dBm, em uma escala que varia de 0 a menos 120. Na prática, quanto mais próximo de zero for o valor do RSSI, mais forte é o sinal recebido. E, por fim, aliás, temos ainda o SNR, né, que é a sigla para Signal to Noise Ratio, que é a razão entre a potência do sinal recebido e o nível de ruído, e ele é comumente usado para determinar a qualidade do sinal recebido. E em rede LoRaWAN, sua faixa de valores varia tipicamente entre menos 20 decibéis e mais 20 decibéis. Um valor positivo de SNR indica que a potência do sinal recebido é superior à potência do ruído presente no canal. No entanto, uma das características da tecnologia LoRa é que a sua capacidade de demodular sinais, mesmo quando esses se encontram abaixo do nível do ruído, é uma característica da tecnologia. E, dependendo do spread infector utilizado, esse nível de possibilidade pode chegar a aproximadamente menos 20 decibéis. Agora sim, por fim, nós temos aqui o mecanismo ADR, que ele é responsável por ajustar dinamicamente determinados parâmetros de transmissão dos nodos. Ele busca melhorar a eficiência da rede, reduzindo o tempo de ocupação do canal e otimizando o consumo energético. O ADR, ou no inglês Adaptive Data Rate, ele permite que parâmetros como o spread infector e a potência de transmissão e a taxa de dados elas sejam ajustadas de acordo com as condições observadas do enlace entre o node e o gateway. Em geral, essa decisão de ajuste ela é tomada com base no histórico de pacotes recebidos e em métricas de qualidade do enlace, como os já mencionados RSSI e SNR.
Eu vou continuar agora na parte da fundamentação teórica, mas eu vou passar para tópicos relacionados agora à simulação de redes e afins. Tá? Então, os simuladores de redes eles são ferramentas computacionais utilizadas para representar elementos de uma rede de comunicação no ambiente virtual, podemos dizer assim. E por meio da simulação é possível avaliar diferentes cenários, parâmetros e condições ambientais, reduzindo assim a necessidade de múltiplos experimentos físicos. Entre os simuladores de redes existentes na literatura atualmente, este trabalho ele vai utilizar o Omnet++, ou Omnet++, em conjunto com o Framework Flora e a biblioteca de módulos Inet. Então, o Omnet++ ele é um simulador de evento discreto, baseado em C++, para modelagem de redes de comunicação, multiprocessadores e outros sistemas distribuídos ou paralelos. O Flora, por sua vez, é um framework desenvolvido para simulações de rede LoRaWAN especificamente, dentro do ambiente Omnet. Ele reutiliza também componentes do framework Inet. O framework Flora ele permite modelar simulações e componentes de uma rede LoRaWAN dentro dessas simulações, como, por exemplo, os nodos, gateways, o servidor de rede e até mesmo o próprio mecanismo de ODR. Entrando na parte aqui de patch loss, né, o termo patch loss ele descreve como a intensidade do sinal transmitido diminui à medida que ele se propaga através do meio. Esse é o principal fator considerado ao se projetar um sistema de comunicação, ou seja, se o sinal enviado ele vai chegar ao receptor com potência suficiente para ser corretamente recebido. Perdão. O patch loss ele é estimado analisando-se diversos fatores ambientais do local, onde se pretende implantar uma rede de comunicação sem fio. Dentro desses valores, nós podemos citar a topografia do ambiente, o tipo de ambiente, né? Se, por exemplo, ele é um ambiente rural ou urbano, os meios de propagação, a distância entre transmissor e receptor, entre outros fatores. E, se tratando de simulação de rede, o patch loss, né, saindo agora da parte real para a parte da simulação, o patch loss ele é representado através de modelos matemáticos que tentam descrever como o sinal transmitido perde potência até chegar ao receptor. De modo geral, esses modelos de propagação podem ser classificados em duas categorias. Os modelos teóricos, que descrevem a propagação do sinal a partir de equações e condições idealizadas, e os modelos empíricos, que são desenvolvidos com base em dados obtidos por meio de medições reais. Cabe aqui citar que o modelo teórico clássico da literatura ele é o Free Space Patch Loss, que considera uma condição ideal de espaço livre, onde o sinal se propaga sem obstáculos. E com base nesse modelo clássico, né, o Free Space Patch Loss, foi desenvolvido um modelo chamado de LoRaLog Normal Shadow, o qual vai ser utilizado posteriormente nesse trabalho também. Falando agora sobre modelos de mobilidade, em simulações de redes com nodos móveis, os modelos de mobilidade eles representam como os nodos se deslocam através do espaço simulado. Essa representação de mobilidade ela pode ser baseada em formulações matemáticas, regras probabilísticas ou dados empíricos, como, por exemplo, coordenadas de GPS. De modo geral, os modelos de mobilidade eles podem ser classificados de duas formas. Modelos baseados em rastros reais, que também são chamados de trace-based models, que utilizam trajetórias obtidas por medições reais, como coordenadas GPS ou bases de dados de mobilidade, e os modelos sintéticos, que também são chamados de Synthetic Mobility Models, que geram o movimento dos nodos por meio de regras matemáticas ou probabilísticas. Eles são muito usados por serem simples, controláveis e repetitivos, mas podem não representar fielmente restrições físicas dos ambientes reais. O processo de calibração de modelos de mobilidade ele consiste em ajustar o modelo genérico para que ele represente melhor o cenário real analisado, para que esse modelo simplificado ele possa, por exemplo, levar em consideração o limite de velocidade de um nodo ou mesmo restrições físicas de movimentação de um determinado ambiente. Finalizo aqui, então, a parte sobre introdução teórica e agora eu vou dar início à parte sobre os trabalhos relacionados. Então, os trabalhos relacionados, eles permitem compreender como a literatura tem avaliado os modelos de simulação aplicados a simuladores de rede. Esses estudos, eles reforçam o sentido de que os modelos, eles precisam... Esses estudos, eles reforçam que o sentido de que os modelos podem apresentar diferenças significativas quando comparados a medições reais, principalmente quando aplicados em ambientes distintos daqueles para os quais eles foram originalmente desenvolvidos. Dessa forma, a análise desses trabalhos ela contribui para identificar limitações e estratégias de comparação com dados experimentais e a necessidade de calibração desses modelos, servindo assim como base para a proposta desenvolvida nessa dissertação. Então, falando aqui do primeiro artigo analisado, né, no artigo Comparative Performance Analysis of Empirical Propagation Models for LoRaWAN, 868 MHz in a Urban Scenario,
Os autores eles analisaram o desempenho de 3 diferentes modelos empíricos de propagação aplicados a uma rede LoRaWAN em um ambiente urbano, sendo os modelos Okumura-Hata, COST231 e COST-UI. Os autores eles utilizaram o simulador de redes NS3 e compararam os valores simulados de RSSI com medições reais realizadas em Glasgow, no Reino Unido. Os resultados mostraram que os modelos apresentaram comportamentos diferentes em relação aos dados experimentais. Por exemplo, os modelos Okumura-Hata e COST231 subestimaram o sinal recebido, enquanto o modelo COST-UI superestimou esse valor de sinal. E esse estudo ele mostra que a escolha do modelo de propagação impacta diretamente a precisão da simulação e reforça a necessidade de calibração dos modelos de propagação antes da sua utilização em simulações de rede LoRaWAN, pois, mesmo em cenários urbanos, para o qual esses modelos foram originalmente desenvolvidos, os resultados apresentaram erros relevantes em relação às medições reais. Passando aqui para o segundo artigo, e no artigo Empirical Evaluation and Fine-Tuning of Pet Loss Models for LoRaWAN Propagation, os autores eles avaliaram a precisão de modelos de Pet Loss aplicados à rede LoRaWAN. O estudo ele comparou os modelos Free Space Pet Loss, Okumura-Hata, e Log Distance com medições reais de campo no estado de Edo, na Nigéria, em diferentes cenários, como urbano, rural e de campo aberto. O estudo ele não se limitou apenas a comparar os modelos existentes, mas também propôs uma etapa de calibração, ajustando os parâmetros de expoente de perda do percurso e de fator de correção com base em medições reais. Os resultados eles mostraram que modelos com parâmetros genéricos eles podem não representar bem todos os cenários, e que a calibração melhora a aderência entre os valores estimados e os dados experimentais. E também que a propagação LoRaWAN é fortemente dependente do ambiente e que o uso de modelos empíricos sem calibração ela pode gerar estimativas pouco representativas da realidade. Então, dessa forma, esse trabalho ele se aproxima da proposta dessa dissertação, pois ele também reforça a necessidade de ajustar os modelos de propagação a partir de dados coletados em campo para que tenham uma melhor representatividade. No terceiro trabalho relacionado, intitulado Wireless Transmissions Propagation and Channel Modeling for IoT Technologies, Applications and Challenges, os autores eles apresentam uma revisão ampla sobre tecnologias de comunicação sem fio aplicada à internet das coisas e os desafios de implementação que acompanham o uso dessas tecnologias. Entre esses desafios, os autores destacam que a correta caracterização da propagação do sinal é essencial para o planejamento e implantação das redes IoT, uma vez que características do ambiente influenciam diretamente a atenuação do sinal e, consequentemente, a cobertura da rede. O artigo ele apresenta uma visão geral dos principais modelos de Pet Loss utilizados em sistemas IoT sem fio, incluindo modelos determinísticos, empíricos e estocásticos. Embora não seja um artigo que apresente assim um estudo experimental específico sobre o LoRaWAN, ele reforça um ponto importante para essa dissertação, que a propagação do sinal em transmissões sem fio depende fortemente do ambiente de aplicação. Por isso, a escolha do modelo de propagação influencia diretamente a estimativa de cobertura e o desempenho da rede. Esse trabalho ele ajuda a justificar que modelos genéricos precisam ser analisados e, quando necessário, ajustados às características do cenário real a qual irão ser aplicados. Então, após a análise dos artigos relacionados, que indicaram que a calibração dos modelos utilizados em simulações de redes é um processo eficiente e necessário para a adequação dos mesmos, eu elaborei a realização de um teste de campo com a finalidade de coletar dados reais de comunicação LoRaWAN, principalmente dados de RSSI, que permitissem a posterior realização de simulações computacionais de rede para fins de calibração de modelos de Pet Loss e a comparação de resultados. Então, a seguir, eu apresento aqui os principais componentes utilizados no teste de campo, bem como eu vou fazer uma explicação do ambiente do teste e do procedimento que foi realizado. É só um minutinho de licença, eu vou tomar uma água, só para dar uma olhada na garganta. Continuando aqui, então, falando da embarcação que foi utilizada nesse teste de campo, a embarcação responsável por fornecer a mobilidade ao nodo durante o experimento era um barco de 6 metros, como visto na imagem do slide, um barco de 6 metros de comprimento, com 4 painéis solares, um motor elétrico, e ele era pilotado manualmente por um piloto no cockpit, na parte dianteira da embarcação. O nodo embarcado ele foi criado a partir de uma placa LiLiGo, baseada no microcontrolador ESP32 e no chipset LoRa SX1276. E como a placa LiLiGo ela não possuía GPS integrado, foi conectado um módulo GPS Neo CXM externo a essa placa,
o que permitiu registrar a geolocalização do nodo durante o deslocamento da embarcação. O software executado pelo nodo ele era baseado no sistema operacional FreeRTOS e em bibliotecas como o LMIC para a comunicação LoRaWAN e na biblioteca TinyGPS++ para o tratamento de dados de GPS. O nodo ele operava na frequência de 915 MHz, ele era alimentado por bateria, ele tinha uma potência de transmissão de 14 decibéis por miliwatt e utilizava uma antena de ganho de 2 dBi. O nodo ele foi instalado externamente na embarcação para que a antena do mesmo ela permanecesse livre de obstáculos e assim o envio dos dados sofresse o mínimo possível de interferência. Falando aqui do gateway, o gateway utilizado no experimento ele permaneceu fixo em terra, instalado em um pier próximo à linha d'água, de frente para o canal, e ele foi montado com uma placa Raspberry Pi 3B+, acho que pela imagem do slide não dá para ver muito bem, mas ele está embaixo dessa placa roxa. E conectado a esse Raspberry Pi na parte de cima, aí sim essa plaquinha roxa, tinha o módulo Elecroll LR1302 operando em 915 MHz. Essa Raspberry Pi ela executava um sistema operacional Chipstack OS, que concentrava as funções de gateway, LoRaWAN, servidor de rede e dashboard. Nós tínhamos também, durante os testes, uma aplicação instalada no gateway que era responsável por receber os dados e tratar e exibir esses dados via página web durante o teste, o que permitia, assim, um monitoramento em tempo real das condições do teste. E, além desse monitoramento, essa aplicação era responsável por armazenar os dados dos pacotes transmitidos pelo nodo em arquivos CSV. Esses dados em arquivos CSV foram os que foram utilizados posteriormente no processo de simulação. Falando do local do teste, né, eu realizei o teste de campo no dia 27 de agosto de 2025, no canal de Itajuru, localizado na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, que é esse que está na foto do slide. O local ele era composto majoritariamente por superfície de água e pequenas estruturas costeiras esparsas e foi escolhido por apresentar características adequadas ao estudo proposto, como permitir o deslocamento marítimo contínuo do nodo em relação ao gateway fixo em terra, ter ampla área aberta, predominância de comunicação em linha divisada, além de reduzida a presença de obstáculos físicos relevantes como edificações ou vegetação densa. Durante os testes, as condições climáticas eram de céu aberto, ausência de chuva e presença de ventos moderados, o que reduziu o risco de possíveis interferências ambientais externas durante a coleta dos dados. Então, o procedimento de teste em si, ele acontecia da seguinte forma. A embarcação ela navegava, transportando o nodo LoRaWAN embarcado, a uma velocidade constante de aproximadamente 5 nós, ou 9 km por hora, por um trajeto previamente definido, se distanciando aproximadamente 1 km do gateway LoRaWAN, que estava instalado em ponto fixo em terra. Durante o percurso de ida e volta, o nodo ele realizou o envio de pequenos pacotes de dados ao gateway a cada 30 segundos, mantendo-se o spread infector fixo em 10 e o mecanismo ADR desativado. Cabe aqui ressaltar que os parâmetros de transmissão eles foram mantidos fixos durante todo o período de teste, com o objetivo de garantir maior controle sobre as condições do experimento e permitir uma análise mais precisa do comportamento do sinal em função da variação da distância entre o nodo e o gateway, evitando assim que alterações automáticas nos parâmetros de transmissão, devido, por exemplo, à atuação do mecanismo do DR, interferissem na interpretação dos dados coletados. Então, após o teste e com os dados de transmissão coletados, teve assim o início da etapa de simulação, né? E eu irei agora apresentar como os componentes do ambiente real de testes eles foram representados no ambiente simulado e como foram realizadas as simulações em si. Então, uma vez que o teste de campo ele foi realizado se utilizando um nodo móvel, se fez necessário reproduzir essa mobilidade também no ambiente simulado. E o primeiro passo para isso se faz com a escolha do modelo de mobilidade adequado no simulador. Então, embora o Omninet, que é o simulador utilizado para essas simulações, ele tem modelos de mobilidade como o Waypoint Mobility, que são capazes de reproduzir um padrão de movimento contínuo, como foi o movimento da embarcação que transportava o nodo no teste de campo. Esse trabalho ele optou pela utilização do modelo Stationary Mobility, que representa os nodos em posições fixas. Essa escolha ela se justifica pelo fato de que o objetivo da simulação ela não era reproduzir a trajetória contínua do movimento da embarcação, né, do nodo na embarcação, mas sim avaliar o comportamento do enlace nos pontos em que foram registradas as transmissões durante o percurso. Então, uma vez definido o modelo de mobilidade a ser utilizado, a estratégia adotada para representar a mobilidade do nodo
foi discretizar o percurso realizado pela embarcação em um conjunto de posições fixas ao longo de uma trajetória linear, tendo como base as coordenadas geográficas de cada ponto de envio. Essa discretização, ela foi possível pelo fato de que o tempo gasto para o envio de cada pacote de dados pelo nodo era tão curto, assim, na grandeza de segundos, que o deslocamento do barco nesse intervalo de tempo não afetava diretamente a transmissão. Dessa forma, um cenário de movimentação contínua, ele se tornou um conjunto discreto de 20 pontos de análise, como mostrado na imagem presente no slide. Então, após a escolha do modelo de mobilidade a ser utilizado, foram definidos os parâmetros necessários para representar o ambiente real dentro da simulação. E esses parâmetros eles incluem a dimensão da área a ser simulada, bem como o posicionamento do gateway e do nodo, considerando as condições observadas no teste em campo. Então, a área simulada ela foi configurada com os eixos X, Y e Z, onde o eixo X ele recebeu o valor máximo de 1.050 metros, o que permitiu, assim, representar o deslocamento percorrido pela embarcação que transportava o nodo. O eixo Y ele foi definido com um valor de 700 metros, servindo apenas para posicionar e alinhar o nodo e o gateway na área simulada. E já o eixo Z ele foi definido com um valor mínimo de 0 metros e um valor máximo de 20 metros, sendo o valor de 0 metros ele foi utilizado como referência e simulava a linha d'água do ambiente de teste. O gateway, por sua vez, ele foi posicionado com valor de x igual a 0 metros, o que o tornou, assim, o ponto de referência da simulação. Seu valor de y foi definido como 300 metros e o seu valor de z foi definido como 6 metros, que era para representar a sua distância em relação à linha d'água no ambiente real. O nodo, por sua vez, ele foi configurado com o valor de y igual a 300 metros, o que manteve ele alinhado ao gateway, e com o valor de z de 1,5 m, representando também a distância aproximada do nodo em si em relação à linha d'água durante o teste de campo. Diferentemente do gateway, a posição do nodo no eixo X ela não foi fixa, ela variou ao longo das simulações, pois ela tinha que acompanhar de forma discreta os pontos da trajetória real da embarcação, né, simulando aí o movimento do nodo e cada ponto de transmissão. Então, ele iniciou com um valor de 44,22 metros, que foi o primeiro ponto de transmissão registrado, e chegou a 1.005 metros, né, de distância, que foi o último ponto mais distante registrado de transmissão. Então, o próximo componente a ser definido para a simulação é o modelo de PET loss, que representa como o sinal se propaga no meio, bem como as perdas durante essa propagação. Cabe aqui relembrar que com a escolha desse modelo, nós buscamos aí atingir 4 pontos, né? Que seria demonstrar a necessidade da calibração, ou seja, demonstrar que um modelo de PET loss desenvolvido para um ambiente específico, quando aplicado para a simulação de um ambiente distinto deste, ele não tem a capacidade de representação adequada. Procura a calibração, ou seja, mas demonstrar que a partir da calibração dos parâmetros deste modelo é possível ajustar o mesmo para que ele passe a representar mais fielmente um ambiente diferente daquele para o qual ele foi desenvolvido. Executar a calibração, ou seja, utilizando-se de valores de RCCI como principal ponto de referência, realizar a calibração do modelo de PET loss e, por fim, demonstrar os resultados, né, que seria demonstrando que o processo de calibração é eficaz. Para uso nesse trabalho, então, foi escolhido o modelo de PET loss chamado LoRa-Log Normal Shadowing, pois o mesmo ele permite representar de forma simples as perdas de propagação observadas no ambiente de teste. A sua escolha ela se justifica também pela possibilidade de calibração, através do ajuste de parâmetros como a perda de referência, o expoente de perda de percurso e o desvio associado ao sombreamento, tornando assim possível aproximar a curva simulada de RCCI da curva de RCCI medida experimentalmente. E para realizar o procedimento de calibração, foram elaborados novos parâmetros, como mostrado no slide, e esses novos parâmetros foram elaborados baseados nos dados coletados no teste de campo, que já foi explicado, e eles serão aplicados à fórmula do modelo de PET loss. Assim, definidos os modelos de mobilidade e de PET loss, foi possível executar as simulações propriamente ditas. Então, o procedimento de simulação ele ocorreu da seguinte maneira. Foi realizado uma simulação para cada um dos 20 pontos do mapa de envio discretizado, que já foi mostrado anteriormente, onde, em cada simulação, o nodo ele foi mantido estacionário, realizando uma série de envios de pacotes de dados simulados por um determinado tempo.
O objetivo dessa abordagem era coletar múltiplas amostras de RSSI simulado em uma mesma posição, possibilitando assim o cálculo de valores médios de RSSI. Isso é equivalente à prática adotada em campanhas de medição em campo, onde múltiplas amostras elas são coletadas em pontos fixos para garantir a confiabilidade estatística dos resultados. Cabe ressaltar que esse conjunto de simulações ele foi executado tanto com o uso dos valores padrões do modelo de PET-LOS, quanto com o uso dos valores calibrados. Então, no fim do procedimento de simulação, teve-se dois conjuntos de dados de RSSI, um referente ao modelo sem calibração e outro referente ao modelo calibrado. Assim, com os valores de RSSI obtidos, foi possível fazer análises e gerar os resultados. Resultados esses que eu vou apresentar a seguir. Então, eu entro aqui na parte de análise de resultados, que tem por objetivo demonstrar a eficácia do método de calibração. Então, a tabela no slide ela exibe os valores de RSSI real medidos em campo e os valores de RSSI obtidos pelo uso do modelo de PET-LOS com parâmetros sem calibração, e para cada um desses 20 pontos analisados, bem como o resultado do erro médio obtido a partir do cálculo desses pontos. O resultado de 52,18 decibéis no erro médio indica que o modelo sem calibração ele apresentou uma elevada discrepância em relação aos valores de RSSI medidos em campo, subestimando assim a potência recebida nos pontos analisados. Essa outra tabela, ela exibe agora os valores de RSSI real medidos em campo e os valores de RSSI obtidos pelo uso do modelo de PET-LOS com parâmetros calibrados, para cada um dos 20 pontos de envio analisados, bem como o resultado do erro médio obtido a partir do cálculo desses pontos, com parâmetros calibrados. O resultado de 8,9 decibéis no erro médio indica que os parâmetros calibrados eles melhoraram bastante a representação do modelo aos dados reais, reduzindo o erro médio em aproximadamente 43 decibéis. Fazendo uma comparação agora com um gráfico, né, com o modelo sem calibração, então o gráfico apresenta a comparação entre a curva de RSSI obtida a partir dos dados coletados em campo, que é a curva em azul, e a curva de RSSI estimada pelo modelo de PET-LOS sem calibração, que é a curva em vermelho. E o que se observa é uma discrepância significativa entre os valores simulados e os valores medidos em campo. Em toda a faixa de distâncias, o RSSI simulado ele ficou abaixo do RSSI real, mostrando que o modelo com parâmetros padrão ele tende a subestimar a potência do sinal recebido. Agora, um outro gráfico, né, dessa vez, ele apresenta a comparação entre a curva de RSSI obtida a partir dos dados coletados em campo, novamente a curva em azul, e a curva de RSSI estimada pelo modelo de perda de percurso após o processo de calibração, que é a curva em vermelho. Então, após a calibração dos parâmetros do modelo de PET-LOS, houve uma aproximação significativa entre os valores simulados e os medidos em campo. E os valores eles passaram a acompanhar melhor a tendência de decaimento do RSSI com a distância. Isso mostra que o ajuste ele foi eficaz para adaptar o modelo às características do ambiente marítimo analisado. Ainda existem pequenas discrepâncias em alguns pontos, mas elas podem ser explicadas por fenômenos do ambiente real que não são totalmente capturados pela simulação em si. Além da análise do RSSI, né, como mostrado nos gráficos anteriores, também foi avaliado a taxa de recepção de pacotes nos dois cenários de simulação, aquele com calibração e sem calibração no modelo de PET-LOS. E no cenário com parâmetros sem calibração do simulador, observou-se uma redução no número de pacotes recebidos à medida que a distância do envio aumentava. Isso ocorre porque o modelo sem calibração ele subestima o RSSI, fazendo com que o sinal simulado se aproxime ou fique abaixo do limite de sensibilidade do receptor. Já com o modelo calibrado, todos os pacotes eles foram recebidos nos pontos analisados. Então, isso mostra que a calibração impactou não apenas a curva de RSSI, como mostrado nos gráficos anteriores, mas também a confiabilidade da comunicação entre o nodo e o gateway. Encerrando aqui com as considerações finais. Os objetivos alcançados, então, sendo assim, é possível concluir, né, após todos os resultados vistos, que o trabalho ele demonstrou que o modelo de PET-LOS, quando calibrado com dados reais, ele pode representar melhor o comportamento do ambiente. No caso do estudo, a calibração permitiu ajustar o modelo de propagação às características do ambiente marítimo costeiro, que foi o ambiente dos testes, tornando os resultados simulados mais próximos da realidade observada em campo. Mostrando-se assim que a calibração é uma estratégia eficaz para a análise de redes LoRaWAN em cenários não convencionais.
Porém, embora a calibração tenha melhorado os resultados da simulação, algumas limitações elas devem ser consideradas. O estudo ele foi realizado em um cenário bastante específico, com linha divisada predominante e poucos obstáculos. Além disso, a calibração ela também se baseou apenas nos valores de RSSI, bem como em posições estáticas e parâmetros fixos, sem explorar, por exemplo, o uso do mecanismo de ADR. Em relação a trabalhos futuros, a primeira possibilidade seria ampliar o cenário de simulação para abranger aí o uso de múltiplos nodos móveis, permitindo assim avaliar melhor a escalabilidade da rede e os efeitos de interferência causados por múltiplas transmissões simultâneas. E outra possibilidade seria testar o uso do ADR em cenários móveis em conjunto com modelos de mobilidade contínua. Fica aberta a perguntas e termino a apresentação.